Olá pessoal, tudo bem? Nós agora temos a seguinte situação. Temos um ponto e dois vetores que estão no plano. Então vamos ver como é que a gente faz para determinar novamente a equação cartesiana e as equações paramétricas do plano. Fica comigo para você ver em detalhes como fazer. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, como eu falei para vocês, né? A gente tem três formas, né, para determinar a equação de um plano. A gente já viu quando são dados três pontos não colineares que estão no plano. Agora, a situação é essa. Temos um ponto e dois vetores que são LI do plano, tá certo? Então, a situação é essa, ó. Eu tenho aqui um ponto P0 e eu tenho dois vetores U e V que são LI nesse plano. Aí você está dizendo assim, peraí, professor Adriano, mas no caso que a gente tinha três pontos, a gente não formava justamente dois vetores LI e depois pegava um ponto P aqui do plano, e aí, como eu tenho três vetores no mesmo plano, eles são LD, eu posso escrever esse vetor P0P como combinação dos outros. E foi assim que a gente obteve as equações, tanto vetorial como paramétrica. Exatamente. Ou seja, essa situação em que é dada para a gente um ponto e dois vetores, na verdade até economiza nosso trabalho, uma vez que a gente já tem os vetores aqui. Tá certo? Então, realmente você está correto aí no seu raciocínio e a gente vai determinar da mesma forma. Ó. Ou seja, P0P pode ser escrito como sendo um P vezes U mais um Q vezes V, né? Em que quando eu separar aqui, né, isso aqui é P menos P0, ou seja, P é igual a P0 mais PU mais QV, a gente obtém aqui, né, a equação vetorial do plano. E aí, se a gente pegar agora U para C, né, U1, U2, U3, né, as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V para C. V1, V2, V3 e as coordenadas do ponto P0 para C, X1, Y1, é o X0, né? X0, Y0, Z0, né, para combinar. Então, se a gente pegar as coordenadas dessa maneira, como é que a gente encontra as equações paramétricas? Bem, a gente vai ficar, né? Como o P é um ponto qualquer do plano, né, a gente coloca como de costume x, y, z, né, para representar um ponto qualquer. Então, a gente fica com x, y, z igual a x0, y0, z0 mais P que multiplica o 1, o 2, o 3, mais Q que multiplica V1, V2, V3. Tá certo? Aqui é a mesma ideia, né? Pega a primeira coordenada, então aqui a gente vai ficar, né, ó, com x igual a x0 mais P, U1 mais Q, V1. Y igual a y0 mais PU2 mais QV2. E Z igual a Z0 mais PU3 mais QU3. Tá certo? Então essas aqui são as equações paramétricas do plano. Uma observação que eu queria chamar aqui para vocês é o seguinte. Observe, né, ó, que aqui, quando a gente tem as equações paramétricas, o que aparece aqui, ó, é exatamente as coordenadas do ponto que a gente sabe que está no plano. Tá vendo? E aqui também, ó, quem aparece
os coeficientes do P, ó, se a gente olhar também, ó, isso aqui fornece para a gente as coordenadas de um dos vetores. E os coeficientes do Q, ó, vai fornecer, aqui é um V3, né? V3, pronto. Vai fornecer as coordenadas do outro vetor, tá certo? Então, às vezes tem um exercício que é dada, né, as equações paramétricas e pede um ponto, pede para a gente determinar dois vetores que são paralelos ou estão no plano, né? Então essa é uma forma da gente identificar, tá bom? Então já fica aí, já gravem essa informação que ela é muito importante para vocês. Bem, e a equação cartesiana, como é que a gente determina? Aí a gente usa o produto misto novamente, né? Ou seja, para a equação cartesiana do plano, a gente vai fazer o produto misto entre P0P, U e V. E vai igualar a zero, né? Uma vez que esses três vetores eles são LD, a gente tem que o produto misto é igual a zero. Então, novamente, né, a gente resolve o determinante, como a gente fez no caso anterior, desenvolvendo isso aqui, a gente vai chegar numa expressão, né, desse tipo, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, né, que é a equação cartesiana do plano. Né? Então você já viu aí que é bem semelhante e, na verdade, economiza nosso trabalho com relação ao caso anterior. Tá? Então, vamos fazer um exercício para a gente ver na prática como é que funciona. Então, o exercício fala o seguinte: obtenha as equações cartesiana e paramétricas do plano que passa por A, 1, 2, 3, e é paralelo aos vetores U e V. Aqui eu quero chamar a atenção, né, a esse termo que o exercício usa, ó. É paralelo aos vetores. Aí você diz assim, professor, mas você falou que era um ponto e dois vetores no plano. Mas o que importa para a gente são as direções desses vetores, tá? Então, se eles são, né, como ele falei, paralelos ao plano, então eles já são suficientes para a gente determinar o plano. Porque o que vai determinar agora realmente o plano que a gente está é justamente esse ponto A que está no plano, tá certo? Então, os vetores eu posso manter a direção deles, né, e fazer uma translação com eles, a gente pode colocar em qualquer lugar, lembra? Então a gente pode colocar eles lá no ponto A e aí a gente vai conseguir gerar o nosso plano. Então, novamente, a gente pode pensar nessa mesma situação aqui. Ó. A gente está aqui com o vetor U e está aqui com o vetor V. Né? Então vamos pegar aqui um ponto P qualquer, coordenada x, y, z, né? E aí a gente sabe que a gente precisa gerar o vetor AP, né? Então vai ser as coordenadas de P menos as de A. Então vai ficar ó, x menos 1, y menos 2 e z menos 3. Tá? Vamos começar pela equação cartesiana. Bem, a equação cartesiana a gente vai fazer o produto misto, né? Então, para a equação cartesiana, a gente precisa fazer o produto misto, ou seja, AP, U, V, igualar isso aqui a zero, né? Então, vamos lá, vamos montar aqui o determinante, né? Bem, a primeira linha é o AP, vai ser x menos 1, y menos 2, z menos 3. Né? Aqui vai ficar U 1, 3 menos 1. 3 menos 1 e V 2 menos 2 e 1. 2 menos 2 e 1. Tá? Então vou colocar o zero aqui desse lado de cá, igual a zero. Pronto, então vamos resolver aqui, né? Você faz aí do jeito que você se sentir mais confortável. Eu vou fazer usando Laplace, expandindo aqui na primeira linha aqui, ó. Então vai ficar x menos 1 vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. Né? Então vai ficar 3 menos 1 menos 2 e 1 menos y menos 2 vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. Né? Então vai ficar 1 menos 1
2 e 1. Tá? Mais Z menos 3 vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. Então vai ficar 1, 3, 2 e menos 2. 1, 3, 2 e menos 2. Pronto. Então, aqui a gente tem o seguinte, né? Vai ficar x menos 1 vezes 3 vezes 1, 3. Aí, olha, menos por menos, mais 2 vezes 1, 2. Só que aqui tem um menos, né? Então, menos 2. Que é menos a diagonal secundária. Aí, menos y menos 2, que multiplica 1 vezes 1, 1. Aí, aqui vai dar, ó, menos por mais menos, menos 2. Só que aqui eu mudo o sinal, né? Então, menos 2 vai ficar mais 2. Que é menos a diagonal secundária, né? Mais z menos 3, que multiplica menos 2, seria 6 positivo, menos 6. Bom, isso aqui é igual a zero, né? Então, novamente, aqui basta a gente fazer agora. Olha, observe que aqui vai ficar 3 menos 2 é 1. Então, 1 vezes x menos 1, x menos 1, já tiro do parênteses. Aqui vai dar 3, só que como tem esse menos antes, é menos 3. Então, menos 3 vezes y, menos 3y, menos por menos mais, 3 vezes 2, 6. Aqui vai dar menos 8 vezes z, menos 8z, menos por menos mais, 8 vezes 3, 24. Pronto, então a gente ficou aí com essa equação, agora basta a gente fazer a conta aqui dos termos independentes, né? Botando o zero para o outro lado, né? Isso aqui fica x, menos 3y, menos 8z. Estou só pegando assim, ó, e invertendo, tá? Não estou mudando de lado, não. Estou mudando todo mundo, se você quiser pensar assim. Então não muda o sinal, tá? 8z. Aí aqui vai ficar, ó, menos 1 mais 6 dá 5. 5 mais 24 mais 29 igual a zero. Pronto. E aí a gente determinou aqui a equação cartesiana do nosso plano. Bem simples, né? Pronto, agora vamos fazer a equação paramétrica. Como é que a gente faz a equação paramétrica? Agora a gente usa aquela outra noção de CLD, ou seja, é dizer que esse vetor é escrito como combinação linear dos outros dois. Mas, se você quiser, pode colocar aquilo que eu chamei a atenção, né? Lembra que vai aparecer o quê? X, Y, Z, que são as coordenadas do ponto P, igual as coordenadas do ponto A, né? Que no caso é 1, 2, 3. Aí lembra, os coeficientes do vetor U vai aparecer aqui multiplicando o P, né? Então vai ficar, ó, mais 1 vezes P, que dá P, mais 3P menos P. Tá? E aí, né, os coeficientes do V vai aparecer multiplicando o coeficiente Q. Então, mais 2 vezes Q, menos 2 vezes Q e mais Q. Pronto. Essas aqui são as equações paramétricas. Fica mais simples, né, quando a gente já tem, né, os vetores prontinhos do que quando a gente ainda vai determinar. Aqui sai mais direto, tá certo? Enfim, você pode, né, se você esquecer lá na hora que tem essa configuração, basta você olhar aqui para a sua configuração. Você tem que esse vetor é escrito como combinação linear desses outros dois, e aí você vai reobter isso aqui, tá bom? Então, observe que esse caso aqui acaba, né, recaindo no que a gente já tinha visto no caso anterior, tá certo? Qualquer dúvida, né, deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com seus colegas, é muito importante para que eu possa fornecer mais material de qualidade para vocês, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.